Condenadas à mais absoluta invisibilidade, a realidade do descaso é o que marca uma história. É uma realidade muito difícil para a comunidade, para uma comunidade tão pequena como a da gente, e esse número grande de habitantes que tem aqui, né? É uma comunidade tão pequena, mas que existe 300 pessoas que passam por essa dificuldade financeira, a questão até de comida, de roupas, até de sair daqui para ir para a cidade. No Brasil, as comunidades quilombolas só passaram a ser reconhecidas como sujeitos de direitos a partir da Constituição Federal de 1988. O artigo 68 diz que aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. Isso significa que, a partir da Constituição, as necessidades dessas comunidades também devem fazer parte das políticas públicas brasileiras. Mas o que se encontra e o que se vê é uma realidade de quem segue vivendo às margens da sociedade. A questão da saúde, que a gente tem que sair daqui até a cidade de Currais Novos, que é 12 quilômetros. Às vezes uma mulher gestante que quer ir fazer seu pré-natal tem que sair daqui até a Currais Novos. E daí também a gente sofre com a questão de transporte para Currais. Pronto, eu falando aqui da mulher grávida, se ela quiser ter neném em Currais Novos, se não for possível ela chegar a Currais Novos, ela tem o bebê aqui na comunidade mesmo. É muito precário. E antigamente tinha aqui na comunidade que o pessoal vinha 15 dias, mas só atendia 7 pessoas. E hoje mudaram para a cidade porque não tem um posto adequado aqui na comunidade. Aí é muito precário mais ainda para a comunidade. Porque o transporte que a gente paga é R$ 10. E muitos não têm R$ 10 para pagar o transporte. Aí às vezes fica muito difícil, tem uns que saem a pé para a comunidade. É difícil mesmo a questão aqui da comunidade. Falta saúde, falta transporte, falta até o que deveria ser básico para qualquer ser humano: direito à água. Aqui na comunidade Negros do Riacho, o que a gente encontra de grandes desafios são justamente o acesso a ferramentas para lidar com a seca. Embora a gente tenha na comunidade um sistema de abastecimento de água, esse sistema, por exemplo, ele não é suficiente para utilizar-se além do uso doméstico. A comunidade ela é uma comunidade pequena, relativamente pequena, está numa área de 44 hectares, porém nem metade dessa terra ela está sendo utilizada. Por quê? Nós estamos no semiárido e não temos água para utilizar em outras atividades. Essa beleza toda é do Seridó, uma região no sertão do Brasil que fica entre os estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Quem passa pela BR-226, a 12 quilômetros de Currais Novos, vê uma gigantesca panela de barro às margens da rodovia, anunciando as boas-vindas à comunidade dos Negros do Riacho. Uma comunidade quilombola que foi formada por antepassados de escravos, que vieram de Juazeiro do Norte, no Ceará, e se instalaram nas terras potiguares. Aqui vivem 300 pessoas, entre adultos e crianças. Todos quase sempre esquecidos. Os governantes só aparecem no tempo de eleições. As pessoas saem lá da cidade, vêm até aqui a comunidade de 4 em 4 anos, só pedir voto e tal, e pronto, esqueceu a comunidade. Outros problemas sociais que a gente encontra aqui é justamente a ocupação. A comunidade, ela, durante muito tempo, ela esteve isolada, durante muito tempo ela foi discriminada e hoje em dia ainda é discriminada, né? Então nós temos pouco acesso ao mercado de trabalho, temos dificuldades, por exemplo, nós não temos uma educação para o campo efetiva, precisa ter essa educação dentro da comunidade. A escola ela está fora do contexto da comunidade, está a 3 quilômetros, a escola de ensino fundamental, e quando eles vão para a segunda parte do ensino fundamental ou ensino médio, tem que ir para a cidade. Sem opção, sem oportunidade, sem incentivo. Para a maioria dessa comunidade, a fonte de renda acaba vindo da produção de louças como essas, de barro. As peças são feitas à mão e o trabalho é parte da tradição dos Negros do Riacho. O problema é que eles só conseguem vender uma ou outra peça. A falta de incentivo chega aqui também. A Dona Maria mesmo, uma das mais antigas da comunidade, ainda esperava vender alguma peça para conseguir comprar o açúcar da semana. Como as vendas são poucas, alguns homens da comunidade preferem trabalhar com a produção de carvão ou outras atividades nas fazendas ao entorno. Assim,
vão buscando sobreviver. Sobrevida mesmo. Muitos casam precocemente, né? E isso vai agravando o problema social da comunidade, porque você está constituindo uma família. Constituindo família, você vai ter que ter sustentação, né? E a sustentação hoje aqui, ela é insuficiente para que a comunidade tenha um bem-estar completo. Hoje o único apoio vem da igreja. No Rio Grande do Norte, a comunidade quilombola faz parte da diocese de Caicó. Diante de um cenário de graves e sérias questões sociais, o trabalho se torna ainda mais desafiador. O primeiro grande desafio a ser superado começa aqui dentro, que é o reconhecimento das próprias necessidades e a organização enquanto comunidade, para que aí sim unam forças para buscar melhorias que tragam qualidade de vida para as pessoas. Ou seja, o primeiro trabalho que precisa ser feito é o fortalecimento enquanto povo quilombola. A comunidade não gosta de imposições, não é? E muitos equipamentos do governo e religioso vieram para a comunidade com imposições. Vai ser assim, né? Embora nas ações haja um mobilizador, mas a comunidade tem que se sentir parte, e muitas vezes não se sente parte. A igreja que nós construímos aqui, o templo, por exemplo, ele foi construído em um ano, ele estava pronto, não caiado ainda, mas ele estava pronto para funcionar. Por quê? A comunidade se identificou com a capela, a comunidade já tinha uma identidade com o santo, São Sebastião, que é o padroeiro principal da capela, e a comunidade se mobilizou para doar os seus recursos, mesmo diante das dificuldades. Houve doação da comunidade, bem como buscar recursos fora. E aí nessa batalha social é preciso muita paciência e persistência. Quando eu cheguei na comunidade foi para ajudar na celebração, mas vendo os problemas sociais da comunidade, então passei a me envolver nesse contexto. A gente busca, então, levar as pessoas da comunidade a participar dos eventos fora dela, para, assim, conhecer um pouco do contexto de mundo, do que se fala acerca da igualdade racial, dos quilombos no Brasil e no Estado, para que, dessa forma, eles tenham equipamento social para transformar a comunidade dele. Foi nos governos anteriores que a gente conseguiu 34 casas, que a gente está sendo construído aqui na comunidade, umas casas muito bacanas, muito boas. A gente agradece bastante, mas a gente deveria ter mais, um olhar mais diferente aqui para a comunidade, ter mais coisa. Pronto, eu mesmo já estou com 26 anos, já fui presidente por dois mandatos. O meu sonho mesmo, da realidade aqui da comunidade, o meu sonho junto com as crianças era ter uma quadra poliesportiva. É tudo que eles me pedem, é tudo que eu quero correr atrás, que é para mostrar para a comunidade que a gente consegue, mas, tipo assim, a gente corre atrás, mas o poder não nos ajuda e fica difícil para a gente mesmo. Dos 26 estados da federação, as comunidades quilombolas só não estão no Acre e em Roraima, além do Distrito Federal. Mas até hoje não existe uma certeza sobre o número dessas comunidades no Brasil. Estima-se que há pelo menos 3.000 em todo o território nacional. E uma coisa que me toca é que a gente tem comunidades quilombolas aqui na região e quase não se pronuncia, mas quando eu cheguei naquela comunidade quilombola, me chamou a atenção o grau de pobreza. E aí a igreja também tem que fazer uma autocrítica, porque demoramos tanto a chegar nesses lugares. E onde a invisibilidade persiste, o que resiste é um Estado omisso que nega os direitos do povo e não faz valer o seu papel. Resultado, os problemas se repetem. O município de Cacimbas, ele nos desassiste de todas as formas. Nós não temos uma educação aqui dentro da comunidade, temos um prédio abandonado dentro da comunidade, quando nós temos mais de 100 crianças em idade escolar estudando em outra comunidade, quando ficaria muito mais viável reabrir a escola daqui, colocando essas crianças aqui para que as mães fizessem um acompanhamento muito melhor da educação dos filhos. Seria bom para a família que estava perto, para a criança que ia ter um desenvolvimento escolar muito melhor. Isso facilitaria, mas infelizmente nós não temos condições de reabrir a escola, né? A comunidade não dispõe de recursos para isso, o município também não. O Estado, talvez a gente não sabe que nós estamos com o Estado, mas estamos sendo muito prejudicados com relação a isso. Do Rio Grande do Norte para Paraíba, o trajeto nos leva até o município de Cacimbas, onde fica outra comunidade quilombola, Axã. Aqui quem recebe a nossa equipe de reportagem é a Leandra, uma jovem quilombola líder da comunidade. Em pouco tempo de conversa, percebo que a Leandra carrega na voz a revolta de uma vida inteira
pautada sempre pelo sentimento de abandono. O município recebe um recurso que é direcionado às comunidades quilombolas, mas nós nunca usufruímos desse benefício. Recebe um recurso que é para ajuda de custo das famílias, que é para dar de ajuda aos carentes. Nós nunca recebemos isso também. Então, tá esse recurso. É nosso? Se é nosso, então dá para a gente. Então. Leandra conta que a comunidade foi formada há cerca de 150 anos. Mas só em 2004 que eles entenderam a importância de se unirem pela busca de direitos. E foi nesse momento que decidiram criar uma associação comunitária. Não tínhamos ideia de como fazer, o que era uma pessoa quilombola. Porque o que a mídia passa é que quilombola é um negro, é um agressivo, o simples fato de ser preto já bastava para ser quilombola. Eu não sou preta, mas eu sou quilombola. A minha raiz, os meus antepassados foram pessoas que foram escravizadas, foram pessoas que foram pegas no mato pelo cachorro, foram pessoas que fugiram de outros lugares e vieram se esconder aqui dentro. Isso foi o que foi formando o que é hoje o Quilombo Aracati e Xã. Né? Nós aqui estamos no Quilombo Xã, né? Que eu digo sempre, Xã é Xã e Aracati é Aracati, apesar que a história é a mesma, a fisionomia e o jeito de ser das pessoas é um pouco diferente. Apesar de que a cor da pele também nos diferencia, porque a comunidade de Xã é formada por pessoas um pouco mais claras, Aracati já é o negro de raiz, já é aquele bem escurinho, aquele dos olhos claros, do jeito que deveria ser. Unimos todos em 2004 e formamos uma associação comunitária para beneficiar todas as famílias que residiam aqui. No início, nós só tínhamos 30 famílias. Foram aumentando, a gente chegou a ter 70 e hoje nós temos 101. As 101 são muito bem assistidas, graças a Deus, pelo menos pela associação comunitária. Que ela garante não acontecer com o poder público. Com relação ao abastecimento de água, é pior. Porque onde é que nós temos 350 famílias para passar a cada 15 dias com pipa d'água? Então, uma cisterna dessa, por exemplo, é 16 mil litros de água. Mas onde é que eu vou dar água para 22 famílias, que dá mais ou menos aí umas 50, 60 pessoas ou até mais, para a gente passar 15 dias com um balde d'água? Não é suficiente para nada. Nós pedimos que houvesse a recontagem para aumentar a quantidade de água. Trocou o pipa e o pipa diminuiu a quantidade de água. A gente recebia um com 12, agora recebe um com 8. Eu falei, não, do jeito que vai, a gente vai ficar totalmente desassistido de tudo. E a lista da ausência parece não ter fim. A gente não tem um transporte quando uma pessoa está doente. A gente tem que ficar, ou você fica sem comer o mês todo para pagar um transporte, ou então você vai morrer em casa. Não existe um remédio, não existe um carro, não existe um médico, não existe nada. O que existe são pessoas doentes, carentes de necessidade, carentes de informação, de medicamento, de atendimento e vão viver nessa carência toda a vida. Não tem como. As palavras vêm de uma mãe. No momento que ela mais precisou, ficou totalmente desassistida. Minha filha tinha 1 ano e 8 meses. Em março do ano passado, a minha filha morreu por omissão de socorro. A minha filha morreu porque não me deram o transporte na hora que era para dar. Porque eu tive que levar ela de moto daqui para outra cidade, chovendo. Ela já estava com febre e passou a noite todinha com febre, com infecção no dedo, com uma febre de quase 39 graus. Para ela, que tinha 1 ano e 8 meses, era muita coisa. Quando eu fui socorrer a minha filha no domingo, o médico também atendeu muito mal a minha filha. Ele não fez o atendimento, quem fez foi um estagiário no hospital infantil de uma cidade que é 52 quilômetros, que é Patos. Quando eu chego lá, o médico não botou nem a mão na minha filha. Disse, mãe, dê a dose máxima de um medicamento, que o medicamento que ele mandou dar matou a minha filha. Aí eu vou dizer que esse pessoal é bom? Não é. É a demora da justiça da terra para resolver um caso desse. E eu que perdi, infelizmente, né? E não vai resolver nada. Desde 2017, né, quando nós chegamos aqui em Patos, quando eu cheguei aqui em Patos, eu encontrei vários procedimentos que já diziam a respeito de eventuais descasos do poder público, problemas de infraestrutura que essas comunidades padeciam desde muito tempo, desde 2013 pelo menos, isso é bem documentado aqui. O que é que eu fiz? Procurei ir nas comunidades, né? A primeira providência foi entrar em contato com a Ação Social Diocesana de Patos, um órgão que tem grande contato, grande penetração nessas comunidades e nós marcamos uma audiência pública lá nas comunidades. Tinham problemas de iluminação pública, tinham problemas de abastecimento d'água, saneamento básico e
até alguns equipamentos públicos que tinham sido feitos para a comunidade, atendendo a pleitos antigos da comunidade básica de saúde foi construída lá, foi construída às vésperas de eleição, passada a eleição municipal ela foi fechada. A situação fez com que o Ministério Público Federal entrasse com 2 ações judiciais. Uma primeira contra o INCRA, né, para obrigá-lo a regularizar as terras sob pena de multa, e outra contra o gestor de cacimbas, sabe, por causa do fechamento, da abertura e depois fechamento da unidade básica de saúde, claramente com fins eleitorais, né? Isso gerou uma ação também de improbidade contra o gestor. Em 2 anos, o município não respondeu a nenhum questionamento feito pelo MPF. E hoje, o Ministério Público propôs uma ação contra o município de Cacimbas. Dessa vez, por outra situação absolutamente irregular que existe nas comunidades de Ixã e Aracati, que é, acreditem, a existência de um lixão do município dentro das comunidades. Um dano ambiental enorme, comprometedor do território, né, que é quilombola que existe lá, e o município de Cacimbas continuando a jogar lixo nessa comunidade. E as reiteradas omissões do município de Cacimbas com a comunidade se refletiram nas omissões do município de Cacimbas em responder, inclusive, às provocações do Ministério Público. O prefeito de Cacimbas nunca se sentou para discutir soluções para essas comunidades. O diálogo que nós temos hoje, o Ministério Público tem hoje, é através da ação social diocesana com as comunidades. A Diocese de Patos é uma das 5 dioceses do estado da Paraíba e a ação social que ela desenvolve tem mais tempo que a própria diocese. A ação social diocesana de Patos, ela é a Caritas diocesana. Ela já existe aqui na diocese há 63 anos. Em 24 de maio de 56, ela foi fundada. E ela é uma entidade membro da Caritas Brasileira. São 6 décadas de convívio e luta junto ao povo. Então a gente vai sentindo, evidentemente, que nesse processo e diante desses desafios, nós não podemos perder a esperança. Manter um povo aquecido, sonhando, caminhando, chegando a uma intervenção. O trabalho da igreja aqui em Patos é principalmente relacionado à ação social diocesana de Patos, é um trabalho muito próximo, né? Sempre foi um trabalho de muita confiança, sabe? Não só de que as questões trazidas pela ação diocesana para o Ministério Público em nome da comunidade são legítimas e são verdadeiras, sabe? Como o Ministério Público enxerga nessa associação um legítimo interlocutor, sabe? Alguém interessado além das fronteiras da política, sabe? Em resolver problemas que são das comunidades. Seja no sertão ou em qualquer lugar desse país, ninguém pode passar uma vida condenada à invisibilidade. Ainda que sejam grandes as carências e muito maior a dívida social com as comunidades quilombolas, a história pode sim começar a ser reescrita. Tudo o que eu faço na minha vida é pensando nesta comunidade. Eu não penso em sair daqui, porque eu sei da necessidade que eles têm, eu sei da carência que nós temos, sei da dificuldade que nós temos em receber os benefícios, da dificuldade maior dos benefícios chegar até nós. Mas quando a gente se uniu para melhorar a vida de todos eles. Então, nada mais justo do que buscar tudo por eles e fazer tudo por eles. Vamos deixar de sobreviver neste lugar e viver bem, aqui dentro deste quilombo, com a ajuda da Ação Social Diocesana e de outros parceiros que nós temos, com a ajuda do CEPS, do PROPAC e de outras pessoas ligadas a nós, a gente vai aprender a viver bem aqui dentro. Então eu percebo que hoje, nesse processo de desmonte que está bastante acelerado, o povo começa a gritar. E alguém precisa de ouvir. E a igreja está com o ouvido inclinado, com os braços abertos para acolher. Como Deus quer que seja acolhido. Quando trouxeram um sistema de produção, não era para a família produzir para ela comer, é para ela deixar de comprar as coisas. Então, economizou para ela e melhorou para a gente. Então, isso para mim é gratificante. Viver aqui, cuidar dessas pessoas e viver por eles e para eles é bom demais.
Eu não tenho vergonha de chorar nisso. Meu avô, meus avós, tanto materno quanto paterno, morreram com mais de 90 anos, gente. Mais de 90 anos. E eles viam isso aqui, né? Escutavam dizer, viram começar uma vez, né? Nas décadas de 50. Falavam que um dia ia chegar a ver essa obra terminada, né? E não chegaram. O passado foi sendo transformado desde que o complexo Barragem de Oiticica começou a ser construído bem aqui no Seridó. Falar desse complexo Barragem de Oiticica é falar de um drama que tem em toda a nossa comunidade. Essa barragem começou em 2013, né? Nós não fomos avisados que ia começar a reiniciar essa obra de novo, porque essa obra foi iniciada dentro da década de 50 e eles retomaram em 2013. Nós não fomos informados que essa obra ia recomeçar e fomos surpreendidos com máquinas e caminhões dentro da nossa comunidade, né? Onde não tem estrutura, não tinha fiscalização nem nada, e foi aí que nós tomamos uma decisão de paralisar a primeira vez essa obra, porque está gerando muito tumulto, muita gente doente com poeiras, e assim, foi muito complicado para nós que morávamos aqui na comunidade. Vieram procurar a igreja, quem respondia pela igreja, Padre Ivanov. E uma frase bonita de Padre Ivanov para eles foi: a igreja não vai abandonar vocês. E aí Padre Ivanov pediu o CEAPAC, que é uma entidade das 3 dioceses do Rio Grande do Norte, Natal, Mossoró e Caicó, que pudesse acompanhar essa causa. E foi daí que chegou o nosso amigo Procópio, né, com a ajuda do CEAPAC da igreja, e se juntou-se a nós nessa luta. E a gente foi correndo atrás dos nossos direitos dia a dia. E uma coisa que tem sido a bandeira do CEAPAC, que é a bandeira da igreja, primeiro, nós não queremos assumir a causa do povo. A causa do povo é o povo que tem que assumir. Mas nós, como igreja, estamos juntos. E aquele povo também é a igreja. Né? Depois, segundo, que a obra física não pode ser mais importante do que a obra social. Então, por exemplo, o canal só pode ser fechado depois que todas as pessoas forem indenizadas e estiverem no seu lugar. Oiticica fica no município de Jucurutu, a 260 quilômetros da capital natal. A barragem vai represar águas do rio Piranhas-Açu, que depois da transposição do São Francisco deve ser definitiva. E onde a falta d'água é uma realidade, falar em abastecimento permanente é falar da possibilidade de uma vida nova. E a barragem de Oiticica é essa promessa de uma solução para a seca do Seridó Potiguar. Com capacidade para 560 milhões de metros cúbicos de água, a construção do complexo de barragem de Oiticica é a maior obra de infraestrutura hídrica do Rio Grande do Norte. A promessa é que seja o 3º maior reservatório de água de todo o estado e que abasteça pelo menos 800 mil pessoas em 43 municípios. Já foram gastos 350 milhões de reais, mas até agora o povo não teve acesso a essa água e as famílias que moram na região não tiveram os direitos garantidos. A visão é que o Estado brasileiro não é democrático. A obra começou aqui sem respeitar os direitos humanos, sem respeitar os povos e comunidades tradicionais que aqui estavam aqui, os povos originários, agricultores, agricultoras, mulheres, juventudes, né, ribeirinhos, que viviam aqui da agricultura, da pecuária, de atividades diversas da terra. Então o Estado chega com um planejamento mal elaborado, mal construído, sem conhecer a realidade da comunidade, inicia uma obra física com as máquinas, né, entendendo que o mais importante era a obra física, de respeitar toda uma vida, todo um pertencimento, todo um patrimônio histórico, toda uma cultura, toda uma vida que aqui estava. Né? E a partir daí, evidentemente, que não houve mais consenso. Né? O Estado teve que respeitar a historicidade desse povo. A gente foi preciso montar um barracão da resistência, na qual nós batizamos de barracão da resistência. Passamos 60 dias lá, era o dia e a noite, porque a gente ficava revezando, né? Pessoas que passavam um dia, outros iam, passavam a noite, e a gente ficou com o barracão
armado lá, era café, era almoço, era janta, tudo lá no barracão, para reivindicar os nossos direitos. Trouxemos o governador da época, só faltou vir o presidente da República, porque desembargador, tudo que pudesse ser de órgãos maiores, de institucional, que pudesse nos ajudar, a gente trouxe para aquela obra para mostrar a eles, para eles verem que aqui existiam vidas. Foram 5 tentativas até que o movimento dos atingidos e atingidas pela barragem de Oiticica conseguiu parar as obras. E foi só a partir dessa luta de resistência e de pertencimento que o Estado entrou com uma ação de reintegração de posse. Aí sim, houve um acordo extrajudicial entre o movimento e o Estado. E a partir daí, foi designado um juiz do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte que começou a fazer umas sessões de mediações para que os diálogos e os entendimentos fossem construídos. Hoje o valor total da obra é de 550 milhões de reais. E logo no início da estrada, que dá acesso ao complexo, uma placa bem grande mostra que as obras foram retomadas em junho de 2013, mas que deveriam ter sido entregues há 2 anos. Repare só no detalhe, num valor bem abaixo dos atuais 550 milhões de reais. E como não terminou ainda, o novo prazo ficou para o final de 2019, que não deve ser cumprido. Então vamos entrar para outro ano. E até quando vai ser isso? Será que não vai ter um tempo para ela terminar, ser concluída por completo na tua obra física como obra social? Né? Eu comecei nisso aqui, nessa luta aqui, em 2013. Eu era jovem, molecota, né? Hoje eu tenho 26 anos, já sou mãe, né? Tenho meu filho, então eu fico pensando nele também, né? O que vai ser de mim, o que vai ser dele, como é que vai ser lá. Nós estamos na comunidade Barra de Santana, a nova Barra de Santana, sonhada, desejada, mas paralisada, mais silenciada, mais abandonada. Há mais de um mês que essa obra está aqui parada, abandonada, evidentemente fruto de um processo de construção equivocado, de uma empresa, de um consórcio que chega aqui e começa a obra, né, de forma muito equivocada, né, a própria terraplenagem mal feita, né, inclusive fora de padrões. Depois começa a ter um conjunto de vistas e construções, uma empresa que não tinha capacidade técnica nem financeira para tocar a obra, e foi tocando essa obra, a comunidade foi reagindo, né, foi denunciando. E o Ministério Público Federal, a pedido do movimento dos atingidos e atingidas pela barragem, fez uma perícia bem detalhada que apontou graves falhas estruturais na construção das casas. O Ministério Público entrou com ação civil pública federal, a juíza né, citou todos os órgãos envolvidos, né, isso já houve a primeira audiência, e a primeira audiência determinou que o Estado fizesse uma perícia em todas as casas. E o Ministério Público recebeu já o primeiro resultado dessa perícia, né, o primeiro relatório, né, e se identificou que precisa de mais de R$500 milhão, R$600 mil, para resolver, né, todo esse equipe de construção. Acontece que afastou a empresa já faz mais de um mês, não se chega a um acordo, há uma disputa jurídica de entendimento. A própria PGE, Procuradoria Geral do Estado, até agora não se posicionou. Né? Foi feita uma reavaliação desse processo, a PGE não conseguiu se reposicionar ainda. Enquanto não se reposiciona, a obra física avança, continua e a comunidade entra em pânico. O tema da transposição do Rio São Francisco, que na verdade não é transposição do São Francisco, é interligação de bacias, é um projeto do Segundo Império. Por que uma coisa dessa, tão vital, que é água, para o Nordeste, a coisa é tão morosa? É porque, de fato, o Estado não tem recursos? Ou falta visão política? Falta uma visão nacional? Se governa apenas para uma parte do país, né? E não leva isso em consideração? Nós estamos propondo que haja, de fato, um rompimento, né, unilateral, com apoio judicial do Ministério Público, da própria Justiça, para que a nova empresa seja convocada, que já participaram do edital, tenha a segunda e terceira colocada, sejam chamadas, se não for por aí, que tenha um contrato emergencial, mas que isso seja concluído, porque o movimento e todos nós queremos isso inaugurado no dia 26 de julho de 2020, que é o dia de Santana, o dia da comunidade. Não dá mais para esperar. O tempo já passou demais. O desrespeito
e a violação de direitos humanos já aconteceram. Né? A frustração é muito grande, mas a resistência é maior. O atual pároco de lá, Padre Hipólito, diz uma coisa muito interessante. Quando está sendo construída a nova Barra de Santana e quando as pessoas mudarem, a última que sairá de Barra de Santana será a imagem de Santana. A padroeira só pode sair depois que todo o povo estiver em segurança. Eu acho que é um gesto simbólico da presença da igreja. A igreja só se retira dali e nós não entramos ali de intrometido, não chegamos ali de intrometidos, chegamos porque o povo viu que poderia contar com o apoio da igreja. Não é fácil. Nós que moramos aqui não é fácil, é muito complicado. A gente vai lutando com dentes e unhas. A justiça de hoje é muito incompetente com a gente. E a luta é muito grande. E até hoje, eu acho que no dia que nós sair, vai ser uma história muito grande dessa Barra de Oiticica. História. É assim que vai acontecendo, conforme o povo vai se mobilizando e organizando. É assim que descobrem a força que tem para transformar histórias. Lá no lixão é totalmente, como se pode dizer, desumano. Porque o mau cheiro, a gente não tinha fardamento e trabalhava do jeito que queria. Porque são pessoas em situação de vulnerabilidade social, são pessoas muitas vezes excluídas, né, dos setores, dos espaços da sociedade, por não ter escolaridade, por serem pessoas que residem nos bairros mais distantes, naquelas localidades mais esquecidas pela gestão pública. Todo mundo sabe a importância da coleta seletiva, né? Pelo menos deveria saber. É que a coleta seletiva, além de proteger o meio ambiente, ela também é fundamental para a melhoria das condições de vida. Eu estou falando dos catadores de materiais recicláveis. É uma realidade totalmente diferente, porque a gente é bem visto, é bem tratado. Só em você chegar na rua e receber uma coleta do pessoal que espera, tem gente que faz café da manhã, chama para almoçar, é totalmente diferente a realidade. A Caritas, ao iniciar o trabalho junto aos catadores, foi aproximadamente em 2009, 2010, começamos a identificar essas pessoas trabalhando nos lixões de Caicó, Parelhas, algumas cidades maiores aqui da região. E na maioria desses trabalhadores, eles residiam nos lixões aqui da cidade e alguns residiam em bairros de periferia, não é? Então, algumas pessoas até se transferem de outras cidades aqui próximas, a Caicó, por ser uma cidade polo aqui da região, em busca desse trabalho, em busca de renda no lixão. A associação é um grupo de pessoas que vieram do lixão. Aí do lixão a gente se reuniu em grupos junto com a Caritas, aí foi formada a associação de catadores. E a realidade dessa população não é nada fácil. É desumano, porque assim, vem tudo misturado, né? Aquele lixo de hospital, o lixo do comércio, vem tudo junto e sem falar que os animais, que tem animais, é muito desumano. Eu mesmo não tenho vontade de voltar para lá, não. Mas aí o trabalho da Caritas é justamente incentivá-los a buscar melhorias, a sair do lixão, né? Fazemos a sensibilização para que eles saiam do lixão e comecem a iniciar de forma organizada em um formato de associação, como o exemplo da Ascamarca. Na perspectiva com o objetivo que seja criada uma rede de cooperação dessas organizações de catadores, para que eles possam sair dos lixões e se tornar realmente profissionais, né, urbanos, reconhecidos pela sociedade. E foi o que aconteceu aqui em Caicó, no Rio Grande do Norte, a 280 quilômetros de Natal. Após iniciarem um trabalho em formato de associação cooperativa, eles conseguem serem mais vistos pela sociedade. Eles vão porta a porta nas residências, buscar parceria junto às empresas, junto a outras entidades da sociedade civil. Então eles começam a mostrar a importância do trabalho, começam a ser reconhecidos, não é? Já participam de diversos projetos, já tem outras parcerias além da Caritas, e isso já começa a ser um reconhecimento, né? Por estarem, de uma certa forma, já caminhando junto ao processo da economia solidária. Até a sociedade não aceitava a gente, porque dizia assim que não ia separar
o seco do molhado, que tudo era lixo para eles. Aí, a partir daí, da Caritas fazendo propaganda e nos ajudando a capacitar para a gente conversar com o pessoal na porta a porta, aí desenvolveu o trabalho que é hoje. Por isso que a importância dos catadores é grande, para a cidade, para a zona rural, para o semiárido, ou seja, para todo mundo. Porque a coleta seletiva em si agrega muitos valores. Eles desempenham também um papel de agentes ambientais, porque eles estão contribuindo com a limpeza das cidades, evitando que esses resíduos sejam destinados a lixões, para que esses resíduos não cheguem a poluir os corpos d'água. Então, eles contribuem também com a preservação ambiental. Hoje, 8 pessoas fazem parte da associação que vende toda a mercadoria e divide por dia trabalhado. E para estar aqui dentro é preciso seguir algumas regras. Tem que usar o uniforme, tem horário de entrada e saída e, claro, tem que respeitar o colega de trabalho. A Ascamarca hoje funciona em Caicó, né, através de uma parceria com a Caritas. A Caritas auxilia na gestão, né, financeira, na capacitação, em alguns momentos na mediação de conflitos, mas eles possuem também uma grande parceria com o município de Caicó, né, para manutenção da coleta seletiva, e eles fazem hoje a coleta seletiva na modalidade porta a porta. Assim, a Catarina e tantos outros catadores entenderam que é possível protagonizarem a sua própria história, escrevendo um enredo diferente e com dignidade. Porque a gente melhora como pessoas, a gente começa a ver a vida com outros olhos, porque lá no lixão você não tem esse contato que a gente tem com o pessoal. E a gente não tinha conhecimento na rua. E a gente hoje, quando chega na rua, o pessoal já sabe, lá vem a coleta seletiva, lá vem as meninas. É muito gratificante. A nossa missão como pastores, e quando eu digo não só o bispo, os padres, os leigos, é a missão de todo cristão, é sermos dóceis ao Espírito. E o Espírito vai tecendo a sua obra na história. E muita coisa boa tem acontecido. Então precisa primeiro ter os olhos fixos no transpassado, e o transpassado é a maior expressão do amor de Deus. Nós transpassamos o lado de Deus por ódio. Ele deixa o lado aberto por amor. Então temos claro o amor de Deus para também olhar, percebermos nos transpassados da história o rosto do próprio Cristo Senhor, que nos questiona, que nos interpela. Isso é ser igreja. Eu só tenho a agradecer a Caritas, porque me mudou, não só eu como meus colegas, mudou nós todos, porque a gente vivia num trabalho desumano. E hoje não, a gente trabalha feliz, como se diz, a gente diz muito assim, nós somos pobres, mas somos felizes. Faz 10 anos que a Genilda trabalha nessa escola rural que fica em Várzea, na Paraíba. Viu e viveu de perto a dificuldade da escassez de água. A água do consumo, assim, de limpeza, não, sempre teve, nunca faltou. Mas a água de beber não tinha, a gente tinha que trazer de várzea, né? Lá de várzea, comprava e trazia para cozinhar e para os alunos, para beber, sabe? Mas acreditem, água potável na torneira é uma realidade de pouquíssimo tempo. Só que depois, né, que veio aqui um pessoal do Propag, né, e trouxe uma cisterna da Diocese de Patos, foi trazido por Lielma e Júnior. Isso foi muito bom para a escola, da nossa escola, né, porque não tinha água de beber e hoje a gente tem, né, essa maravilha, muito bom para beber e para cozinhar para os alunos. Essa cisterna foi construída no meio do ano passado. A proposta do projeto Cisternas nas Escolas é justamente possibilitar e levar o acesso à água potável nas escolas rurais do semiárido. Para isso é utilizada uma cisterna de 52 mil litros, que serve para fazer o armazenamento da água da chuva. A gente primeiro conseguiu mandar um carro-pipa com água limpa para limpar ela. Lavamos todinha para poder consumir a outra água, entendeu? Para poder esperar as primeiras chuvas que viessem. É muito bom.
porque sem água a gente não somos nada, né? Água é vida. As cisternas nas escolas, elas representam mais do que o acesso à água no ambiente escolar. Elas significam também a possibilidade de uma criança poder estudar onde ela vive. E mais do que isso, de ter uma educação que eles chamam aqui de contextualizada, onde eles buscam desconstruir aquela imagem negativa de que só existe seca e miséria. E buscam construir e valorizar o que existe de bom na região, mostrando para o povo que não é preciso deixar as raízes, é possível buscar novas oportunidades aqui no semiárido brasileiro. A gente sempre mostra assim, a importância de se viver no campo e preservar essa cultura, porque se o homem do campo sair do campo, o que será de nós da cidade, né? Então, muitos pais deles, eles cultivam plantas, legumes, verduras que eles vendem na feira. Né? Eles criam animais também, que eles também vendem. Eles vendem o leite, alguns fazem queijo, manteiga, vendem esses produtos. Então, assim, a gente sempre mostra essa importância de valorizar a cultura do campo. Quando a gente trabalha a educação contextualizada para a convivência com o semiárido, a gente parte do princípio de que o nosso bioma, de que o nosso contexto é um grande instrumento de saber. Ali é um potencial de saberes. Então, quando nós vamos a partir das capacitações, a gente consegue levar para o ambiente da escola aquilo que vem sendo trabalhado, por exemplo, pelos agricultores familiares camponeses. De repente, a gente percebe o agricultor familiar, ele lá na escola, contando a sua experiência, a sua vida. Isso desperta, né, a própria escola vir conhecer a sua experiência. É uma forma de valorizar, porque senão as comunidades não tinham como sobreviver aqui na zona rural. Elas teriam que ir embora e abandonar muitas vezes a sua cultura, a sua agricultura, a pecuária, para ir morar em grandes centros atrás de empregos em indústrias. A gente percebe que tudo isso vem gerando novas narrativas, novos olhares, e as pessoas começam a entender a beleza que é esse nosso semiárido, a beleza que está aqui na nossa Caatinga. Sem contar que também diminui a baixa taxa de aprovação e o abandono dos estudos. Porque como uma tecnologia social, a presença de uma cisterna na escola significa que as portas estarão sempre abertas. Isso é garantir que a escola, espaço de aprendizado e convivência tão importante, funcione o ano todo, inclusive nos períodos de estiagem. Que a gente chegava na escola, se não tivesse, era aquela aperreio, aquela preocupação, será que amanhã vem? Né? E hoje a gente chega, liga a torneira e tem, né? Os alunos agradecem. Agradece muito e eu muito mais ainda. Estão felizes? Demais. Estão felizes, crianças? Sim! Felizes também estão os pais das crianças. Muitos deles são agricultores do assentamento próximo a essa escola José Inácio de Moraes. O assentamento é um Novo Horizonte e fica a 50 quilômetros de Patos, sede da diocese. Aqui vivem 27 famílias. Com apoio e incentivo da ação social da diocese, eles aperfeiçoaram uma técnica conhecida como silagem. É uma realidade e a gente tem que aprender a conviver com a estiagem. E qual a solução que a gente encontra de viver com a estiagem? É guardar alimento para os animais na seca, quando chega o tempo de estiagem. E a gente juntamos esse grupo, chama o coletivo, com 10 pessoas, com 10 agricultores, para começar esse projeto na silagem, que é você guardar a ração para no tempo da estiagem, que é novembro, dezembro, até chegar o inverno. Aí nós já fizemos essa silagem com em torno de 16 mil quilos. Fizemos a outra agora, dá uma faixa de 4 mil. Só aqui nesse terreno, é 100 metros quadrados. O programa mais antigo que nós trabalhamos, que é o PROPAC, né, que é o Programa de Promoção e Ação Comunitária, esse programa ele se dá a partir de uma parceria com o Misério, uma parceria que já dura 35 anos. Nessa parceria com o Misério, a gente trabalha a partir de 3 linhas de ação, que é agricultura familiar camponesa, economia solidária e comunidades quilombolas. E nesse trabalho a gente traz como eixo a comunicação popular. Então, nós trabalhamos a partir do método
camponês a camponês. A silagem garante a segurança alimentar dos reis. Esse é o jeito que o sertanejo daqui da região chama os animais. E a silagem também ajuda na melhoria do próprio solo. Primeiro, tu faz a ara, né? A gente destoca a ara, como a gente chama aqui, para o pessoal trabalhar. A gente passa o cultivador, né? É muito estranho quando fala em cultivador aqui, que hoje as pessoas só usam mais trator, essas coisas. Mas eles ajeitam a ara para plantar. Aí se planta primeiro o sogro e o milho. Para quando o milho com o sogro estiver no ponto, eles tirar para fazer a silagem. Quando você tira o sogro e o milho, aí você vai plantar a palma. Porque a palma vai ser tudo irrigado nessas fitas de gotejamento. Nesse projeto, que é um aproveitamento d'água, você nessa área que você gastava 15 mil litros d'água, você vai gastar talvez 800 litros d'água. Quando essa palma estiver em ponto de tirar, aí o pessoal do grupo planta de novo o milho e o sogro para fazer a silagem do próximo ano. Para garantir que não entre ar, os agricultores cobrem com essa lona branca. É que dessa forma a silagem consegue permanecer até 2 anos, quietinha ali dentro. E daí eles vão usando quando precisarem. E eles dizem aí, está sendo bom demais, porque isso aqui é uma coisa que você está guardando, uma reserva. Sabe como é a gente pegar um dinheiro e botar ali? Vamos dizer que no final do ano, um saco de 50 quilos de silagem, ele vai comprar em torno de R$18. Quer dizer, eles vão ter aqui 20 ou 30 sacos cada um. Quando você juntar 30 sacos a 18, a R$15, vamos botar R$15, quanto é que não vai dar? Nós podemos dizer que a estocagem, ela é uma ação-chave em qualquer bioma. E aqui no bioma Caatinga também. Durante o verão, entre os meses de julho e dezembro, tempo de estiagem no sertão brasileiro, era comum a morte dos animais por falta d'água. Mas esse problema já não acontece mais por aqui. Não é fácil a agricultura aqui no sertão, com a estiagem que nós temos. Mas nós temos que aprender a conviver. Nós temos que aprender a conviver com a estiagem, que é isso que ajuda. A Jéssica tem apenas 17 anos. Como uma mulher jovem, filha de agricultores e moradora desse semiárido, passou a ter um novo olhar sobre o chão do sertão brasileiro. Essa questão do convívio com o semiárido, ela ganha um novo viés nesse modelo da agricultura familiar, porque muita gente eles falam em combater a seca, mas aqui a gente aprende a conviver com a seca, né? Não a permear, a cortar as relações, mas sim a contornar. E aprender a conviver com o semiárido. Práticas que são inovadoras para a convivência com o semiárido. Uma dessas práticas é a casa de sementes. É um lugar onde eles estocam sementes, né, feijão, milho, e aí eles podem usar essas sementes para plantar, para o plantio, né? Na época das chuvas eles podem utilizar e isso ajuda bastante porque eles têm uma segurança, né, de ter aquela semente para plantar. E na encíclica do Papa Francisco, a Laudato Si, né, que ele fala bastante sobre esse convívio do homem com a natureza, né, e ele repete várias vezes que tudo está conectado. Então a gente pode ver que o homem e a natureza estão conectados, eles juntos fazem parte de um todo, né? Então são programas que eles trabalham não somente a tecnologia, mas o forte desses programas é trabalhar justamente a parte educativa, trabalhar a questão formativa, até numa perspectiva da construção de novas narrativas sobre o semiárido. Porque a narrativa posta é aquela narrativa de que o semiárido é inviável, de que aqui nada dá certo, de que a seca é que reina. E nessa perspectiva que trabalhamos, a partir dos programas sociais, nós começamos a trabalhar outras dinâmicas e o pessoal começa a compreender melhor as possibilidades de se conviver aqui nessa região. Estamos no sítio Parquetino, na comunidade Lagoa do Brejinho, em São José do Sabogi, agora na Paraíba. O município fica a pouco mais de 280 quilômetros da capital, João Pessoa. É aqui que o seu Heleno mora com a esposa Francisca, mais conhecida como Dona Branca.
61 anos de experiência com a terra. Essa terra onde o seu Heleno nasceu e foi criado. Nela ele cuida de cada gota d'água e mostra como a natureza dá sinais de qual caminho seguir por aqui. E assim, na região Seridó, é uma região que passa por um processo de desertificação, né? Porque aqui houve uma cultura muito extensa do algodão há décadas passadas, e isso contribuiu muito para esse avanço da desertificação, a diminuição de chuvas e a mal distribuição também. Quando chove, muitas vezes chove num período muito curto que não dá para haver colheita. E essa história não é de hoje não, começa lá no passado. A desertificação a gente caracteriza assim, porque houve grandes desmatamentos e também queimadas e grande uso de agrotóxicos. Então, assim, a vegetação foi ficando de maneira muito rara, né? Porque foi desmatado e isso contribuiu muito para esse avanço, né? A gente vê, os ventos já são diferentes. Na época você vê que aqui, período do dia, é quente e à noite a temperatura cai bastante, né? Foi aí que seu Heleno, por conta própria, passou a dar um novo rumo a essa história. E começou a pensar em criar novas formas de armazenar o que mais faltava, a água. A primeira cisterna do sítio que permitiu estocar água potável foi o seu Heleno quem construiu. Então eu comecei a fazer a captação de água de chuva através de tanque de pedra, cisterna e a recuperação do solo, né? Porque a gente faz uma rotação de cultura. Um ano planta numa área, a outro ano já deixa aquela área para descansar um pouco, fazendo cobertura morta. E também aqui o que eu fiz bastante foi esbarramento de pedra, né, para conter a erosão deixada pelo ciclo do algodão no passado. Mas o seu Heleno ele tem algo interessante. Ele percebe que não basta apenas você construir as tecnologias, mas você pode utilizar o próprio solo para esse armazenamento. Daí onde ele trabalha os cordões de pedra, onde ele aproveita, por exemplo, as pedras para fazer o tanque de pedra, ele faz os renques com vegetação. E aqui a gente também tem um sistema de não queimar, não corta o que não é necessário, né? Toda a vegetação que tem aqui ao longo de um riacho pequeno que tem é toda conservada. E a gente tem todo esse cuidado, tanto com a mata como com os animais, para não matar nenhum tipo de seres vivos aqui dentro. O que me motiva muito é assim, porque eu costumo dizer que aqui o que tem de grande é somente o esforço e a vontade de permanecer na terra. Como eu tenho essa vontade de permanecer aqui, então eu procuro fazer de uma maneira que seja saudável, tanto para mim como para o meu ambiente. Tanto é que quando o pessoal da Ação Social da Diocese de Patos chegou aqui, o que eles fizeram foi apoiar e ajudar no aperfeiçoamento das tecnologias. Aqui a partir do programa 1 milhão de cisternas foi quando eu adquiri uma cisterna da água de beber e o P1+2, que é a cisterna de produção. Aí teve um acompanhamento e uma parceria para um filtro biológico, que é do reuso das águas cinza, que foi uma parceria família e Propac, né, da Ação Social diocesana. Então a gente tem assim uma harmonia muito boa entre a ação social e a convivência da gente aqui, né? O agricultor, como seu Heleno, ele se torna, né, uma figura importantíssima, ele se torna um guardião da sociobiodiversidade. Então, a contribuição que ele está dando não é apenas para o solo, para o ambiente deste espaço, mas a gente compreende que a contribuição dele vai para além. E a missão da igreja nisso tudo? Seguir adiante com os desafios. De ser a igreja que tanto pede o Papa Francisco, a igreja que não se acomoda à sua realidade, mas sim a igreja que se arrisca e sai ao encontro do povo e das suas necessidades, seja ela qual for e onde for. Não pode faltar a voz da igreja nesse contexto. Não pode faltar o compromisso dos pastores da igreja nesse contexto. Faltando isso, faltaria para o nosso povo aquela presença que tornaria o povo como ovelhas sem pastor, como disse Jesus uma vez.
E aqui eu quero dizer que de jeito nenhum, de modo algum, a igreja deve se omitir da sua missão. Claro que não somos os responsáveis para resolver os problemas de todas as políticas do Brasil, as políticas públicas, nós podemos contribuir nos nossos diálogos, nas comunidades. Penso que a igreja deve continuar fazendo o seu papel. E o bispo, os padres, todos nós que estamos à frente do nosso povo, devemos tomar consciência sempre maior dessa grande responsabilidade diante do povo e diante de Deus, que esta é a nossa missão. Quando a gente se sente apoiado e sabe que outras pessoas também têm essa mesma visão, da qual eu tenho essa visão de contribuir para o meu ambiente. E a missão do seu Helena é essa. Com esse olhar de cuidado e de respeito com a natureza, que esse agricultor prova que é possível conviver com o semiárido. E a gente convive e convive bem. A questão é somente ter um pouco de atividade e saber investir e colher aquilo que a natureza nos oferece.